Saudações pessoal, mais uma vez aqui. Hoje nós vamos tratar de um probleminha atípico, né? Nos últimos 10 anos eu nunca vi nada parecido. Então eu resolvi fazer esse videozinho aí para pedir a opinião de vocês. E eu gostaria de alguns comentários do que possivelmente você possa achar aí, o que aconteceu nesse quadro de distribuição e o porquê desse problema que eu encontrei. É claro que eu acabei resolvendo o problema, eu só não consegui interpretar de forma coesa, né, de forma mais sensata, o que de fato estava acontecendo e o porquê, o motivo desses acontecimentos. Então eu vou explicar aí para vocês esse atendimento, mas eu quero que vocês deixem um comentário, para ver se a gente consegue chegar no final aí, numa conclusão do que de fato poderia estar acontecendo. Cheguei lá no cliente e eu percebi esse quadro de distribuição, onde a iluminação fora do DR, ali disjuntores para área fria, normal, né, depois do DR, mas a iluminação fora do DR. Até aí tudo bem, sem problema, não vamos discutir a respeito. No entanto, eu não sei por qual motivo, um terceiro foi até lá e, obviamente, por ter tido um chamado, alguma coisa assim, para solucionar algum tipo de problema, e o camarada meteu uma parte da iluminação da casa depois do DR, nesse disjuntor aí, ó. Ele colocou essa iluminação, esse circuito, esse cabo, né, dentro do DR. E nós tínhamos lá uma parte por fora, por cima, e a outra parte por dentro do DR. Muito bem, talvez isso tenha ocasionado algum problema de fuga de corrente, por isso que o camarada lá, o cliente, chamou um pseudo-eletricista para solucionar. Bom, no tocante aos fatos, o que o camarada fez para solucionar o problema? Ele colocou um jump diretamente ali do geral, em cima do barramento pente, exatamente em cima do disjuntor que estava dando fuga da iluminação. E pasmem, solucionou o problema, o DR entendeu que não tinha mais fuga de corrente. Eu até agora eu estou assim sem conseguir interpretar esse motivo, o porquê desses fatos ocorridos lá no cliente. Meteu a fase ali em cima do disjuntor e o DR parou de entender que havia fuga. Bom, por consequência dessa atitude do camarada, em razão, depois da sua ida, foi embora tal, em razão de algum tempo ele foi chamado novamente. Por quê? Porque esse jump aí, quando assim ele fez, percebe que ele usou a fase T. E a fase T também entra ali no trifásico, depois do DR, exatamente em cima do disjuntor do chuveiro. Tá vendo ali, ó? Disjuntor do chuveiro? A fase T, a mesma fase que ele jumpeou lá, entra em cima desse disjuntor aí. Só que o camarada, quando ia tomar o banhozinho dele lá, não dava 2 minutos, o disjuntor caía. Pau, desarmava, seccionava ali. O camarada cliente chamou de fato esse eletricista, pseudo-eletricista, para solucionar esse problema. Ó, tá com um problema aqui e tal, continua caindo agora é outro disjuntor de chuveiro. O que ele fez? Ele foi lá e convenceu o cliente de que deveria aumentar a amperagem do chuveiro para que isso não acontecesse mais. Então de 32 ele passou para 40. Não deu outro, o camarada foi embora, testou lá o chuveiro na hora, não deu nada, mas depois que ele foi embora, o cara foi tomar banho, aquela coisa toda, um pouco mais demorado, pum, disjuntor caía. Chamou o cara de novo lá, o que o cara fez? O cara meteu um disjuntor de 50. E assim o cara foi aumentando o disjuntor para sanar o problema aí com o cliente. Só que, claro, não resolveu. O cliente então mandou ele lá para a China, mandou ele passear e não quis mais saber do atendimento. Foi quando então ele entrou em contato comigo, fui até o local avaliar a situação e eu pude perceber que estava erroneamente inserido ali um jump e a iluminação depois do DR, né, com parte da casa por cima. O que eu fiz? Eu saquei esse jump que o camarada fez, tirei a iluminação de baixo e joguei lá em cima, juntamente com o resto da iluminação da casa. E aí sanou o problema, o DR não caiu mais, ficou tranquilinho. Substituí o disjuntor de 50 que tinha lá por um disjuntor de 32, as fases estavam bem balanceadinhas, pronto, resolveu o problema, está lá fofinho, funcionando. Só que eu ainda não consegui fazer testes, elaborar aí algumas situações que eu pudesse gerenciar o que de fato
pode ter havido, porque o fato dele ter feito aquele jump ali em cima, da iluminação, disjuntor, depois somente o disjuntor do chuveiro caindo, e o DR não interpretando que havia mais fuga de corrente, enfim, deu um nó na minha cabeça que nos últimos 10 anos eu não vi nada parecido. Então eu não consegui até um dado momento simular isso em bancada, e peço ajuda aos universitários, digamos assim, né? Quem sabe um de vocês aí possa interpretar o que de fato ocorreu e dar uma luz aí para a gente solucionar esse caso aí, que esse caso aí na minha mente ele está bastante complexo e está me perturbando. Grande abraço, fiquem com Deus, não deixe de comentar, eu acho legal a gente poder ter no final aí daqui a alguns dias a solução desse caso aí, tá bom? Inscreva-se para os próximos vídeos para não perder inclusive a solução do problema. E olha, comentem, é muito importante para a gente aprender e continuar aí juntos aí, unidos aí, interpretar os erros que acontecem aí na nossa profissão no dia a dia. Grande abraço, fique com Deus.